Olá pessoal, continuando a falar aqui deste livro aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel Hobbes. Vamos falar aqui então na página 72. Ele vai falar do contexto político, né? Ali ele vai falar, foi nessa ocasião que muitos judeus começaram a pensar em apelar para um árbitro, uma terceira força passar a existir. Então tá um período ali de guerra civil, né? Tem uma guerra civil ali na região entre dois grupos judeus. Então, uma terceira força passaram a existir, enviando uma delegação ao poderoso estrangeiro, que na primavera de 63 a.C. se achava em Damasco, que é Roma, está falando das legiões romanas. Algum tempo mais tarde, os dois irmãos judeus, lá que estão em briga, né, se aproximaram dele a fim de obter seu apoio em troca de dinheiro vivo. O estranho a quem esses tolos, com tanta ingenuidade, ofereciam um cetro, não era outro senão Pompeu. Os romanos entraram então na Palestina como pacificadores, quase como salvadores, e isso explica por que 3/4 de século mais tarde havia judeus favoráveis ao governo deles, ou pelo menos resignados ao mesmo como mal menor. Tudo era preferível a uma guerra civil. Mas os romanos não conseguiriam reter essa posição privilegiada de árbitros por muito tempo. A sua posição na Palestina era confusa e por vezes contraditória. Tem-se a impressão de que o realismo equilibrado que lhes é repetidamente atribuído e pelo qual são elogiados, abandonou-os nos momentos em que entraram em contato com as infinitas reservas de astúcia da nação judaica e com a assombrosa facilidade com que seus líderes mudavam de lado. O regime estabelecido por Pompeu era o de protetorado. O Estado judeu, privado de sua região marítima e das cidades gregas interioranas, continuou a existir como um vassalo de Roma, sujeito ao pagamento de impostos. Então é interessante que Pompeu, ali em 63 a.C., ele foi meio que chamado, né? Foi meio que chamado pelos grupos que estavam em conflito para tentar resolver a questão, tá? Ali ele vai então, vamos entrar na época de Herodes, né? Aí a Palestina, página 83. A Palestina então, na época em que Jesus veio para transmitir sua mensagem, era de fato administrada por dois homens: o tetrarca Herodes, na Galileia, e um oficial romano, na Judéia e Samaria. O território tomado de Arquelau tinha sido transformado em província procuratorial de segunda classe, isto é, inferior em extensão e posição àquelas que o imperador confiava aos legados. Pode ser até que o legado da Síria, que ficava vizinho, tivesse o direito de supervisionar a Palestina. Os procuradores enviados para administrar a província eram escolhidos dentre a ordem da cavalaria cavalariana e não da senatorial. De todo modo, eles tinham o ius gladi, isto é, plenos poderes da justiça criminal, o que mostra que Roma lhes concedia plena autonomia. O procurador que ocupava o cargo na época era o quinto entre os judeus que tinham visto chegar, desde o ano 6 depois de Cristo, quando começou o domínio romano. Ele iniciara seu mandato em 26 e ficaria no cargo por 10 anos, então de 26 a 36. Estamos falando do Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, ele até conseguiu ficar bastante tempo no cargo, ele ficou 10 anos no cargo, né? À medida que vai chegando a guerra lá de 66, 70, né, esses procuradores vão se revezando mais rapidamente, tá? Aí ele faz uma observação aqui na página 83. Outro tetrarca mencionado por Lucas, Lisânias, é absolutamente desconhecido, a ponto de alguns terem duvidado de sua existência. Mas essa foi confirmada por duas inscrições encontradas em Ávila. Abilene é um distrito no Antilíbano, a oeste de Damasco, isto é, no limite que fica no extremo norte da Palestina. Quanto a esse Lisânias, ele foi talvez filho de um dos últimos casamentos de Herodes o Grande. Então não se sabia da existência desse Lisânias, mas depois, lá segundo Savinac, em 1912, né, foram encontradas inscrições com o nome desse Lisânias, que era o outro tetrarca.
mencionado por Lucas. Quer dizer, Herodes era um dos tetrarcas, né? Lisânias seria um outro tetrarca. Tá? Aí, na página 89, ele vai falar dos censos, os famosos censos, né? Aí fala assim, o famoso do monumento de Augusto, encontrado em Ankara, mostra que o primeiro imperador promoveu 3 censos, um em 28 a.C., outro em 8 depois de Cristo e um terceiro em 14 depois de Cristo. Sabe-se que houve um censo completo dos gauleses em 28 a.C. O registro no lugar de origem da família era tradicional em todo o Oriente. Em 104 depois de Cristo, encontramos um prefeito do Egito ordenando que todos os que estavam sob a sua jurisdição voltassem aos seus províncias, né, o nomos, o distrito de nascimento, para serem ali contados. Então, essa história de censo para voltar no seu lugar de origem, segundo Hobbes aqui, tem similares na época. Agora, os censos, você veja que dá 28 a.C., 8 e 14. Então, o censo de Quirino seria esse aqui, de 8 depois de Cristo, né? Só que Jesus nasceu ali por volta de 4 antes de Cristo, né? Que foi na morte de Herodes. Jesus e Herodes ainda era vivo, né? Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então, Jesus teria nascido em 4 antes de Cristo. Então, tem um delay aí de 12 anos, tá? Aí existem alguns autores que dizem que Quirino também governava na época do Herodes, ali em 4 antes de Cristo, tá? Mas não tinha censo, né? Então temos uma lacuna de censo aí. O censo, se é que aconteceu ali na época de 4 antes de Cristo, não é registrado, tá? Então isso é o que temos aí na página 89. Depois vamos lá para a página 112. São algumas coisas que eu anotei aqui. Página 112. Em quase toda a cidade fazia-se sentir um cheiro forte, uma mistura de substâncias variadas. Está falando de Jerusalém. Uso de fogões ao ar livre por causa da fumaça e o emprego de esterco nas árvores e flores era proibidos por regulamento policial. Mas mesmo assim o odor pungente da gordura aquecida se misturava ao cheiro acre do lixo, que, segundo o Talmud, era varrido dos espaços abertos todos os dias, mas sem dúvida ficava esquecido nas vielas. Além disso, se o vento soprasse um pouco do leste, a fumaça do altar dos sacrifícios se espalhava não só sobre os átrios, mas sobre a cidade, trazendo um misto de cheiro medonho de carne queimada e do forte olor do incenso. O povo judeu tinha a reputação de cheirar mal, sendo esta certamente uma das pilhérias mais apreciadas pelos romanos. Então, essa ideia de que o templo de Salomão era um lugar de sacrifício de animais, e ali se matava muitos animais. E essa carne toda fedia como um açougue, literalmente um açougue. E isso depois era queimado, enfim, empesteava a cidade inteira. Aí é interessante como é que o judeu ele tinha essa reputação de cheirar mal. Isso está na página 112. É isso. Muito obrigado, então.